Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para poder fazer resenha desse livro, gente, que é um livro bem famoso. Por sinal, é um livro que todo mundo que quer fazer concurso, prestar vestibular, deveria ler, porque muitas vezes ele é citado, tá bom? E eu vou contar para vocês o motivo disso, o porquê da importância desse livro. Ele se chama Clara dos Anjos. Ele é do autor Lima Barreto. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, gente, ele foi lançado pela editora Clique, tá? Em 1999. O gênero dele é romance e ficção. A gente tem que entender, gente, que esse é um livro póstumo do escritor brasileiro Lima Barreto, né? Ele pertence ao pré-modernismo brasileiro. A obra foi concluída em 1922, por sinal, o ano que minha avó nasceu, né? E também foi o ano, né, que o autor Lima Barreto faleceu, tá? Mas o livro só foi realmente publicado em 1948. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do resumo, né, da narrativa, do que se fala no livro. Bom, a Clara dos Anjos, gente, é uma jovem negra do subúrbio carioca, né? Ela só tem 17 anos. E ela é seduzida, né, por Cassie Jones, né, que é um homem branco, de família classe média. O rapaz é um mau caráter, que não tem profissão, né, e que tem o hábito, gente, de abusar de meninas, né, principalmente meninas negras, mestiças, indígenas, ou mesmo brancas, mas sempre, tipo, de famílias muito pobres. Por que ele fazia isso? Porque nessa época, né, os homens, quando desonravam, né, as meninas, eles eram obrigados a casar com elas. E aí, para não se envolver em conflito, para não ser obrigado a casar com ninguém, ele escolhia as meninas a dedo, de famílias assim bem pobres, entendeu? Pra usar elas, né, fingir que ia se casar e tudo, realmente iludir as meninas e depois cair fora, né? O que não é uma coisa distante, porque até hoje isso acontece em diferentes classes sociais, né? A gente vê isso até hoje. E assim, é muito triste, gente, porque se hoje em dia já é triste as meninas serem abusadas por esses caras, né, serem iludidas e tal, imagina naquela época que a virgindade era uma coisa ainda mais importante, era a única coisa que as mulheres tinham, né, de fato, era a única garantia delas terem um bom casamento, delas conseguirem um nome melhor, né, uma família melhor e tal, ainda mais se fossem mulheres muito pobres, né. No contexto histórico, gente, esse livro fala da interpretação da sociedade carioca, salientando temas como o racismo, o preconceito de classe social, né, como eu falei, e as relações de gênero. Fala muito da questão tanto da classe social, do racismo, e quanto também as questões de gênero, mostrando bem a diferença de como os homens e as mulheres eram tratados, né? O que também não é tão diferente na sociedade de hoje. Nós mulheres conseguimos sim bastante evoluir em bastante coisas, mas ainda assim a gente ainda sofre bastante preconceito e bastante com o machismo, né? Da sociedade patriarcal. Bom, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês dos personagens principais, né? Principalmente pra vocês que estiverem estudando, que forem fazer resumo do livro e tal. Tem os personagens secundários, mas eu vou focar aqui nos personagens aos quais vocês têm que prestar mais atenção. Bom, vai ter o Joaquim dos Anjos, né? Que ele trabalha como carteiro, tá bom? No centro da cidade, mas ele mora no subúrbio, então ele tem que fazer essa rotina de acordar praticamente de madrugada para conseguir trabalhar no centro da cidade e tudo mais. Ele também é um grande amante de música, ele toca flauta, viola, enfim, ele toca muito bem e tal, mas ele não seguiu carreira nisso, tá? Ele é marido de uma senhora chamada Ingrácia, né? Que é uma dona de casa, né? Ela é bem dedicada à família e ela é mãe da Clara. Quem é a Clara, né? Clara dos Anjos, gente, é uma moça
No início do livro ela tem 16 anos, aí ela completa 17 anos no livro. Por sinal, ela conhece, né, o seu algoz, Cássio Jones, né, no aniversário dela de 17 anos, tá bom? A gente vai ter também o Antônio da Silva Mahamak, né, que no livro a gente lê o tempo todo falando de Mahamak, que é um homem, né, de idade avançada, e ele é padrinho e protetor da Clara. Por sinal, ele tem uma deficiência, gente, na perna, então ele sempre anda com uma bengala. A gente também encontra nessa história, né, o doutor Menezes, que é um dentista alcoólatra. Na verdade, gente, ele nem é formado como dentista, né, mas ele trabalha na área por entender bastante sobre e conseguir fazer alguns trabalhos. Então, as pessoas que não tinham recurso de ir à cidade, de ir no centro da cidade, de procurar um dentista, que era uma coisa muito cara, acabavam recorrendo a ele, né? E também a gente encontra um homem chamado Flores, né? Que é um poeta fracassado. Então, você sempre acaba encontrando ele nos bares e tudo mais. Bom, gente, eu vou tentar resumir um pouco. Já falei, né, da narrativa principal da história, mas eu vou tentar resumir o resto para vocês, falando os pontos principais, mas não dando totalmente spoiler, porque eu quero que vocês leiam esse livro no futuro, porque vale muito a pena, né? O livro, gente, assim que ele começa, ele conta um pouco da rotina na casa da Clara, né? Como eu disse, o pai dela trabalha como carteiro, então ele sai todo dia bem cedo, ele acaba tendo mais contato com a família no horário já que ele chega do trabalho, né, que é final de tarde, noite, então ele não passa tanto tempo com a família dele. A mãe dele, né, Graça, ela tá sempre limpando a casa, tá sempre cuidando de tudo. A Clara, gente, ela tem dom pra música, né? Por sinal, ela que fica reescrevendo as partituras do pai e tudo mais. Sendo que eles não têm dinheiro para poder investir nisso, sabe? Para colocar ela numa escola de música, nem nada. Então, o pai ensinou ela a tocar flauta, ensinou ela tudo que ele sabia de música, mas assim, mais para ela saber mesmo, mais como se fosse tipo um hobby, entendeu? Um dom, uma coisa a mais para ela, digamos assim. Ela tem bastante contato com a vizinha dela, né, que é uma costureira e tal, que também é amiga da mãe dela. Na verdade, a Clara é uma moça que é muito protegida por todos que a rodeiam, tanto pelo pai, quanto a mãe, quanto a vizinha, né, o padrinho dela, né, que eu falei que ele é muito protetor com ela. Ela não tem amigos, ela não sai de casa, então ela é uma pessoa assim que, apesar dela já ser uma moça, né, dela tá prestes a fazer 17 anos, ela ainda tem uma visão muito inocente do mundo, né? E ela é uma jovem negra, mas como ela passa muito tempo dentro de casa, ela não sabe o que é passar preconceito, ela ainda não sabe as questões de racismo, né? De sofrer com racismo, de sofrer com a questão dela morar no subúrbio, dela ser uma jovem pobre, sabe? Ela não tem muita noção ainda disso, né? E com o desenrolar do livro que ela vai acabando se reconhecendo como mulher negra, como uma pessoa pobre, né? Ela vai vendo como as mulheres são tratadas na sociedade. Então, por isso que eu disse, gente, que esse livro é um livro muito importante. Todas as pessoas deveriam ler e cai bastante em concursos, tá bom? E aí, o que acontece? O pai da Clara, ele quer fazer uma comemoraçãozinha, uma festinha, né? De aniversário pra ela, pros 17 anos dela e tal. O padrinho dela concorda e tudo mais. Aí eles se juntam pra fazer um agrado pra Clara. Sendo que um amigo deles sugere, né, que chame um violeiro, né, pra tocar modinha, pra animar o pessoal a dançar e tudo mais. E aí eles inventam de chamar o Cássio Jones, né? Agora eu vou dar uma pausa nessa parte da história, porque eu tenho que contar o que tá acontecendo
com uma outra família que é bastante importante nesse livro, que é a família, né, do Cassie Jones. Quem é a família do Cassie Jones? A gente tem que entender que a família do Cassie Jones é uma família branca, de classe média, e que é uma família assim, que é uma família respeitada, que é uma família que tem nome. A mãe do Cássio diz que ela tem descendência inglesa, né? Então pensa numa mulher assim que é bem pomposa, que é bem metida, que é bem snob. Ela é classe média, mas ela se acha tipo assim, a rainha, entendeu? A super ricona do lugar, entendeu? As filhas dela tiveram, né, uma boa educação. Uma filha dela é professora e a outra filha se dedicou à música, dando aula particulares e tudo mais, né? O pai, gente, ele vive entrando em conflito com o filho, tá? Que é o Cassie. Por quê? Porque o Cassie é um vagabundo. Pensa num cara que só pensa em farra. Ele só anda com a viola dele de um lado pro outro, ele vive em bar, ele vive em bordéis, ele vive deflorando várias moças, né, que já no início do livro já se contam mais de 10 moças, né, que foram defloradas por ele, que tiveram a vida totalmente desgraçada depois disso, porque as famílias procuraram a família dele para forçar ele a se casar com elas e, obviamente, a família dele, né, principalmente a ajuda da mãe e do delegado, conseguiram livrar a cara dele várias vezes seguidas, né? E por que conseguiam livrar a cara dele? Bom, primeiro porque, como eu disse já ali no começo, né, do resumo desse livro, da resenha desse livro, ele escolhe as moças a dedo, né? Então, quais moças que ele vai escolher? As moças da periferia, as moças do subúrbio, entendeu? As mulheres com a família, assim, mais pobre e sem recursos e sem ter como realmente exigir alguma coisa dele, entendeu? E aí ele ia e ficava com mulheres, com jovens, né, negras, com jovens indígenas, ou então ficava até com algumas brancas, mas assim, que eram analfabetas, que eram costureiras, que eram lavadeiras, né? Então, quando a família dessas mulheres iam na delegacia da parte dele, o próprio delegado desdenhava, entendeu? Porque achava um absurdo um rapaz de família considerada nobre, entre aspas, se casar com mulheres daquele tipo, né? E a mãe dele achava a mesma coisa, porque, como eu disse, a mãe dele se achava, né? Achava que, nossa, minha classe social tá lá em cima, eu não vou querer que meu filho se suje ficando com essas mulheres qualquer, né? E ela falava com desprezo dessas meninas, tanto pelo fato delas serem pobres, quanto pela cor, né? A mãe dele é super racista, então é óbvio que nunca ia querer o filho dela casando com uma mulher negra, nem índia, nem mestiça, enfim, né, que tivesse a classe social diferente e muito menos, esqueci agora o nome da palavra, que tivesse o tom de pele diferente deles, né? Como eu disse, a família dele é racista. Porém, o pai dele, gente, o pai dele é um homem muito bom, é um homem honesto, é um homem que, se dependesse dele, ele forçaria o filho a ir trabalhar e tal, sendo, como eu disse, a mãe do Cassie sempre dá um jeitinho de passar por cima das ordens do pai dele, né? Até que chega o ponto que o pai dele fica puto e fala assim, não, agora você já passou dos limites e expulsa ele de casa, porque fala assim, não vou mais sustentar vagabundo, chega, você só faz vergonha para nossa família. Para vocês terem noção, apesar da família deles serem benquistas e as irmãs deles serem meninas, serem jovens, né, de boa aparência, de boa família, estudadas e tal, elas tinham dificuldade de conseguir casamento por causa da má fama do irmão, gente. O ponto ápice, assim, das histórias macabras envolvendo esse cara, de tanta merda que ele fez durante a vida dele, né? E já era mal visto por todo mundo, ao ponto de sair noticiários dele, né, no jornal, e todo mundo ficar sabendo, e a família dele
ter que ficar andando de cabeça baixa na rua, né? Principalmente o pai dele, que tinha vergonha disso. Foi quando ele, depois de já ter se envolvido com tantas meninas, resolveu se envolver com a Nair, com a jovem Nair, que era uma menina, gente, de família humilde, e essa família era próxima da família dele. Foi uma menina que praticamente cresceu com as irmãs dele, né? E a irmã dele, que dava aula de música, resolveu dar aula para ela dentro da casa deles. E aí o que esse cara fez, né? O que o Cássio fez? Se aproximou da Nair, né? Iludiu a menina, falou que estava apaixonado, tudo mais, deflorou ela. A mãe da menina, né, os pais da menina ficaram desesperados, né? A mãe foi conversar com a família do Cássio. A mãe do Cássio humilhou ela. Ela foi na delegacia e de novo foi humilhada, não conseguiu nada. E ela, vendo que a filha dela, né, já não teria futuro por ser uma menina negra e tipo, sem recursos, e agora deflorada, ninguém iria levar mais a filha dela a sério, dificilmente ela conseguiria um casamento. Ela pega e se suicida, né? Não sei nem se pode falar essa palavra aqui no YouTube, tomara que meu vídeo não tome strike, mas continuando, né? Ela acaba com a própria vida dela, de tanta vergonha que ela ficou. E aí a filha dela acaba ficando abandonada, né? E aí essa moça foi expulsa do local que ela tava. Enfim, passou uma vida horrível. Por sinal, essa moça ficou grávida, tá? Pra aumentar mais ainda as desgraças que aconteceram na vida dessa garota desde que ela conheceu o Cássio. Agora que você conhece bastante a família da Clara dos Anjos e a família do Cássio e a fama dele, vamos para a parte que eles se conhecem. Como eu disse, o pai da Clara dos Anjos e o padrinho dela resolvem fazer uma comemoração para o aniversário dela de 17 anos. Nessa comemoração, o Cássio, ele é convidado para poder tocar, né? Afinal, ele é um violeiro bem famoso, né? Apesar de ter a fama de mulherengo e de todas essas coisas ruins que eu falei anteriormente, ele é um bom músico, né? E eles queriam um músico que tocasse modinha, que animasse o pessoal. Aconteceu, né, a festinha de aniversário dela, uma festinha simples, mas bem animada. A Clara, como eu disse, não tinha amigos, não tinha praticamente ninguém da idade dela no aniversário dela, ela quase não saía de casa, então basicamente só tinha os vizinhos próximos e as pessoas que eram conhecidas do pai e da mãe dela, né? Só quem tava ali de diferente mesmo era o Cássio. E aí, gente, ela fica apaixonada pelo Cássio, pela forma como ele canta. Por sinal, tanto o padrinho dela quanto o pai dela decidem que não vão chamar mais o Cássio pra nada e nem querem que ele entre mais naquela casa. Por quê? Durante a apresentação dele, gente, ele claramente fica tentando seduzir as mulheres. Seja com o jeito que ele mexe com os ombros, ao tocar a viola, seja com a forma com que ele revira os olhos, a forma com que ele canta. Ele é um homem extremamente sedutor, né, como eu disse, e ele não tem essa questão assim de, ai, nossa, ela é uma moça de família, ou nossa, essa mulher já é casada. Não, ele dá em cima de todo mundo mesmo, entendeu? Quem cair na rede é peixe. Então, o pai da Clara e o padrinho da Clara, vendo isso, obviamente que não querem mais, né, esse homem na casa dela. E aí começa todo o conflito. Por quê? Porque ele tenta de qualquer forma se aproximar da Clara e ele não consegue, porque ele tá proibido de ir na casa dela, né, já que ele não pode entrar. E aí ele arruma formas de tentar entrar na casa dela, né? E qual é uma das formas que ele consegue manipular as pessoas à volta dele para ter contato com a Clara? Bom, primeiramente ele tenta fazer amizade com o padrinho dela.
mas viu que não consegue, né? Por sinal, durante o aniversário da Clara, o padrinho dela fez questão de recitar um poema, né? Dedicando totalmente para ele, nitidamente, todo mundo percebeu, em que ele usava a palavra burro, né? Dizendo bem claro que o Cassi não era bem-vindo àquele local, deixando o Cassi, de certa forma, irritado e constrangido, né? Então, a rinha deles já começa, o conflito entre eles já começa aí. Ele tenta também fazer amizade, tentar se aproximar do pai da Clara e não consegue, né? Ele tenta jogar um charmezinho pra mãe da Clara, a mãe já sabendo da fama que ele tem e como forma de proteger a filha também não aceitava receber ele na casa dela, né? Então, qual era a forma que ele poderia chegar perto da Clara, né? Rondando as pessoas que tinham contato com a família, não é verdade? Então, assim, primeiro ele fez amizade, né, com o Menezes, que é um amigo do Joaquim, que é pai da Clara, tá bom? O Menezes, gente, como eu disse, ele trabalha como dentista e ele é um alcoólatra, tá bom? Ele não é um homem bem sucedido no trabalho dele, ele passa dificuldade para se alimentar, para cuidar da própria família, né? Então, assim, ele acaba pegando trabalhos pequenos, assim como dentista e tal, para poder se alimentar a irmã dele que vive com ele e também alimentar o vício dele em álcool, né? O Cássio, percebendo isso, começa a se aproveitar dele. De que forma? Convidando ele para beber, convidando ele para conversar, sempre dando um jeitinho de saber algo a mais da família da Clara e da moça, né? E aí ele convence o Menezes a levar cartas, né, dele para Clara, fingindo estar super apaixonado pela moça. É claro, né, que o Menezes não aceita logo de cara, porém, como foi sugerido para ele que ele ganharia dinheiro em troca disso, né, e ele estava ali tendo os custos da bebida dele no bar sendo pagas, ele era um alcoólatra, é óbvio que nessa hora não teve valor moral nenhuma, nem questão de consideração ou amizade com o amigo dele, Joaquim, né? Ele acabou aceitando. Nisso, gente, o Cassi, ele não é um homem romântico, ele é um homem sedutor. Então ele pensou, qual a forma de ganhar o coração da Clara para poder fazer ela se entregar a mim? Escrevendo coisas românticas para ela, sendo que ele não era bom com isso, né? Então, ele tentou comprar, né, o poeta para poder fazer as cartas para ele, né? O Flores, né, que como eu disse é um poeta fracassado. Sendo que o poeta achou um absurdo e falou que nunca venderia as cartas dele por preço algum, que isso é um absurdo, que é a arte dele e tudo mais. Então, não conseguindo isso, ele acabou tendo que usar as cartas, né, que o próprio Menezes escrevia. Não era lá essas coisas, mas pelo menos ficavam mais bem escritas do que se o Cassi tivesse as feito, tá bom? Nisso ele consegue conquistar a moça, né, fazendo ao ponto dela começar a ter encontros secretos com ele, isso ele jurando, né, que iria se casar com ela. Nesse meio tempo, o padrinho dela acaba tendo uma morte misteriosa, gente. O cara é assassinado e todo mundo fica revoltado e fica pensando assim, gente, como assim, né? O padrinho dela, como eu disse, já era um senhor de idade, deficiente, né? Quem cometeria essa covardia, gente? Ele foi espancado, né? Ele foi encontrado numa praça, e assim, ele foi morto de uma forma muito, muito violenta, né? Eu não vou dar os detalhes da morte dele, nem de como o corpo foi encontrado, porque como eu disse, eu não quero que o YouTube bloqueie o meu vídeo. Mas essa parte do livro é bem pesada. A Clara fica muito triste, chega até a cogitar que poderia ter sido Cassi, já que o padrinho dela e ele não se davam bem, porém ela estava tão apaixonada por ele que achou que isso era só coisa
da cabeça dela, né? E agora, como ela não tinha o padrinho para poder ficar em cima, a mãe dela não conseguia vigiar ela o tempo todo, né? E o pai dela estava sempre no trabalho. O Cassi foi lá e se aproveitou, se é que vocês me entendem. Bom, mas qual o final da Clara dos Anjos? Gente, eu tô muito aqui na dúvida se eu conto o final do livro ou não, porque eu não quero que vocês fiquem sem ler. Mas assim, eu já adiantei bastante da narrativa, da história, e eu quero que vocês descubram sozinhos se Cassi teve ou não algum dedinho aí, alguma coisa a ver, né, com a morte do padrinho dela e qual o desfecho dessa história, né? Se a Clara fica ou não com o Cassi, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha e resumo do livro de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga, né? Que tem interesse nesse tipo de conteúdo e me seguir, porque tem vídeos novos todos os dias. Lembrando que eu posto vídeo de livro, gente, uma vez por semana, ou seja, eu posto 4 livros por mês. Então fiquem de olho na playlist de livro, né? Porque ela vive crescendo toda semana, fora que eu já tenho mais de 130 livros que eu já fiz resenha para vocês, entendeu? Então, se vocês estão precisando de resumo, resenha de algum livro, dá uma olhada lá para ver se já tem, tá bom? Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.